Revolução Industrial, quarta aula. Então, agora, oitavo ano, nós vamos encerrar essa unidade. Então, nós vamos ver agora algumas revoltas promovidas pelos operários e também a segunda Revolução Industrial. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com as revoltas dos operários, a revolta dos trabalhadores. Bem, por que essas revoltas ocorreram? Vocês já viram em aulas passadas a situação complicada da vida dos trabalhadores e essa situação vai se agravar. Percebam que as máquinas que vão ser colocadas nas fábricas cada vez mais estarão modernizadas, aprimoradas, de forma que essas máquinas cada vez mais modernas demandam menos operários, ou seja, uma máquina que às vezes precisava, vamos lá, um exemplo, de 3 operários, uma máquina mais moderna precisa de apenas uma. Com isso, haverá aumento do desemprego. Então, máquinas mais modernas precisam de menos operário, consequentemente, o patrão pode dispensar esses operários, o que gera mais desemprego. Os que trabalham estão em péssimas condições, além daquela massa de pessoas que perderam seu emprego. Então nós teremos início de várias revoltas entre os operários e os seus patrões. O conflito entre operário e patrão. Um bastante conhecido vai ser já em 1811, quando Ned Ludd liderou um movimento chamado de ludista, em que eles começaram a atacar as máquinas. Por que atacar as máquinas? Porque eles achavam que a culpa do desemprego era das máquinas. As máquinas eram as culpadas pelo desemprego. Mas vejam que eles aqui não entenderam que o processo de produção tinha mudado completamente. Destruir a máquina não vai fazer gerar novos empregos, pelo contrário, vai gerar ainda mais. Porque o dono da fábrica não vai eliminar o uso de máquinas e voltar para o estágio anterior de trabalho manual. Isso é impensável, eles não iriam retroceder jamais. Bem, se eles destruíam uma máquina que empregava uma pessoa, essa única pessoa empregada perde o emprego também. Então não será a destruição da máquina que vai resolver o problema. Então é preciso entender, e era algo que demorou para eles conseguirem entender, que o modo de produzir riqueza, que o modelo de produção havia mudado completamente e que era preciso então se adaptar a esse modelo e não destruir ele completamente, porque ele jamais ia retornar à situação anterior. Então, entre 1811 e 1816, nós tivemos vários ataques contra as máquinas. Os burgueses, a classe mais rica, tinha muita influência na política e usaram dessa influência para poder fazer leis bem severas contra esses atentados. Então, os trabalhadores, com o passar do tempo, perceberam o seguinte, que a solução não estava na destruição das máquinas, não estava na violência. A solução do problema estava na política. Então, eles começam a exigir uma participação maior na política. Já não vão deixar mais as decisões políticas na mão só dos burgueses. E querem agora uma participação maior na política, porque entenderam que será através da política que seus problemas vão ser resolvidos. Então, criaram um movimento em 1830 chamado de movimento cartista. O que era exigido nesse movimento? Salários para os membros do parlamento. Gente, aqui tem um dado muito importante e é algo que pessoas nos dias de hoje confundem e é muito importante. Veja, o parlamento na Inglaterra, por exemplo, até uma certa altura, os membros não recebiam pagamento para participar. E isso privilegia quem já é rico. Porque, veja, quem é rico pode deixar pessoas cuidando dos seus negócios, trabalhando para ele, enquanto ele está lá no parlamento fazendo as leis. Enquanto está no parlamento fazendo política e discutindo as questões das suas necessidades, os que teoricamente seria de necessidade de todos. Claro que ele aqui está preocupado com as suas necessidades. Portanto, para um trabalhador participar do parlamento, ele teria que deixar de seu emprego, porque ele não teria tempo para participar do parlamento, sendo que ele precisa trabalhar para se sustentar.
Então, não ter um pagamento privilegia as classes mais ricas da sociedade. Agora, ao ter um salário, haverá então uma profissionalização dessa atividade. Então, os operários podem sair dos seus trabalhos nas fábricas, podem participar da política, porque receberão um salário para isso. Por que eu disse que isso é uma confusão que há nos dias de hoje? Porque muita gente acha que o político deve ter salários baixos ou, de preferência, nem ter salário. Isso é uma grande armadilha. Porque perceba, se o salário for muito reduzido, a população mais pobre não será atraída para esse tipo de trabalho e ela não será representada no parlamento. Vai chamar a atenção apenas de pessoas que já têm uma boa renda, pessoas que já são ricas e que evidentemente vão trabalhar e fazer leis para beneficiar o seu grupo. É claro que com isso não significa que os políticos tenham que ter um salário exagerado. Claro que não significa que tem que ter um trabalho muito acima da média, como acontece no Brasil em muitos casos. Mas falar da abolição do salário ou um salário muito baixo, um salário mínimo, por exemplo, isso é prejudicial para as classes mais pobres, porque ela não será atrativa para esse grupo. E, consequentemente, esse grupo não será representado e não será defendido nos parlamentos. Então, isso é muito importante. Retomando aqui o movimento cartista, uma segunda exigência era o fim da exigência de propriedade para ingressar no parlamento. Significa, então, que até este momento, para ser membro do parlamento, para poder fazer leis, para poder participar da política, era necessário ter propriedade. Claro que com isso os trabalhadores ficam de fora. Trabalhador não tem propriedade. Ter propriedade aqui era uma exclusividade da burguesia. Então, quando se elimina essa exigência de ter propriedade, permite que os trabalhadores então participem da política. E mais uma vez, uma mudança é o voto universal e secreto para os homens. Veja que aqui, infelizmente, o universo feminino ficará de fora. Mas, havendo voto universal e secreto, facilita a participação da classe operária na política. Mas é claro que esses trabalhadores serão sempre reprimidos, mas acabaram conseguindo atingindo alguns objetivos e conquistando algumas coisas importantes. E aí, para nós encerrarmos essa unidade, nós vamos abordar a segunda Revolução Industrial. Bem, a primeira Revolução Industrial se espalhou para muitos lugares, sobretudo na Europa, mas também vai para outros continentes, continente asiático, por exemplo. Na Europa, vai se destacar, além da Inglaterra, que foi a pioneira, a França, a Bélgica, a Alemanha, a Itália. Na Ásia, teremos, por exemplo, o Japão, que vai se destacar. E no Brasil, os Estados Unidos, e na América, teremos o Brasil e os Estados Unidos a partir de 1870. As tecnologias vão ser cada vez mais aprimoradas, então nós teremos início na segunda fase. O destaque na segunda fase vai ser o uso do aço, máquinas mais resistentes, também a exploração do petróleo como fonte de energia, para que aos poucos substituísse, então, dependendo do caso, evidentemente, o carvão mineral para o uso do combustível líquido feito a partir do petróleo. Haverá um desenvolvimento da indústria química, muito por conta também do uso do petróleo. A partir do petróleo, nós teremos vários tipos de combustíveis, como, por exemplo, a gasolina que se usa nos automóveis, para utilização do motor a combustão. Lembre-se que na primeira fase da Revolução, o motor era a vapor. Agora, nós teremos o motor a combustão, que é muito mais reduzido e muito mais eficiente, mas que demanda combustíveis líquidos para isso. Então, a indústria química vai se desenvolver até para fazer baterias também para maquinários. Uma outra coisa importante é o uso da energia elétrica também como fonte de energia para se usar nas fábricas e depois se espalhar para a iluminação das cidades.
Então, a partir da segunda fase, nós teremos então o uso em grande escala da energia elétrica. Então, as máquinas nas indústrias, muitas delas também vão abolir por completo o uso de combustíveis, até mesmo combustível, claro, combustível a vapor, as máquinas a vapor, os motores a combustão, mas nas fábricas terá agora máquinas movidas a energia elétrica, que é muito mais barata e muito mais eficiente para uso de maquinários. Nos transportes também teremos muitas mudanças com transportes novos e mais velozes, utilizando combustível líquido, motores a combustão. E vai, claro, criar até os automóveis. Lembre-se que na primeira fase, o que se destacou foi as locomotivas, que são transportes principalmente para mercadoria, mas transporte de pessoas de forma coletiva. Com o automóvel, que só foi possível com motor a combustão, agora isso se individualiza. Um indivíduo pode ter o seu próprio automóvel. Com isso, haverá um deslocamento de trabalhadores e de mercadorias muito mais eficiente. Os espaços agora se tornam cada vez menores. Claro, menor entre aspas, porque com a velocidade de transporte permite o deslocamento cada vez maior de pessoas para pontos distantes, coisas que antes desse tipo de transporte era impensável. Se nós pegarmos como exemplo, Pouso Alegre e Congonhal, que são cidades que são coladas, e por muito tempo Congonhal pertenceu a Pouso Alegre, sem o automóvel, se fosse para fazer um deslocamento de uma cidade para outra a cavalo, demoraria muito tempo. Hoje, com automóveis, nós gastamos 20 minutos para isso. Então, há uma maior aproximação de diferentes pontos que, por conta do transporte, ficaram mais fácil de chegar de um ponto a outro. Com isso, nós encerramos, então, a nossa terceira unidade. E as próximas unidades que nós veremos terá como consequência, claro, as mudanças que o mundo sofreu a partir desta Revolução Industrial. Portanto, compreender este movimento da Revolução Industrial facilitará compreender não só as próximas unidades, mas compreender o mundo que nós vivemos hoje.